Então, eu tive que cortar porque eu tô com dificuldade de enviar vídeos maiores, talvez porque eu envio do meu iPhone, eu não sei. Eu sei que eu estou cadastrada para receber vídeos acima de 15 minutos, mas os que eu tenho gravado não têm ido. Então, eu tenho que vigiar para gravar até 15 minutos. Eu gravei 18 minutos, então 3 minutos eu vou perder, então eu vou refazer o que eu disse. Então, como nós podemos dizer que nós não somos o templo do Espírito Santo quando o próprio Deus afirma para nós que nós somos o templo dele, né? E para que nós possamos entender melhor as coisas espirituais, às vezes é importante a gente pegar algum exemplo no mundo físico. Por exemplo, poderíamos nós cantar algo para alguém? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós sejamos casados com alguém específico, claro, seja a sua esposa, o seu marido, e você é casado há muitos anos, ou há pouco tempo, não importa, mas você é casado, e você faz uma música e começa a cantar para o seu esposo ou sua esposa. Ai, case comigo, ou eu quero tanto casar com você, eu gostaria tanto de casar com você. E você diz assim, por favor, não me abandone, fique comigo. Mas enfim, o que pensaria a sua esposa ou seu marido se você falasse que você queria tanto casar com ele? Ele vai olhar para você e vai dizer, mas peraí, não tô entendendo. Por que você tá cantando isso? Ué, mas nós somos casados? Como que você quer casar comigo se nós já somos casados? Você se esqueceu que nós nos casamos tal dia? Você tá com algum problema? Tá com algum problema de memória? Ele vai pensar, ou se ele não falar, muita coisa. Então, como que nós podemos, por exemplo, vamos supor que se a gente mora nos Estados Unidos e o nosso grande desejo é ter a cidadania americana, e aí a gente começa a criar uma música, eu quero muito ser americano, eu quero muito ser americana, é compreensível, porque você é brasileiro, mas você deseja ser americano. Então você canta que você deseja ser americano. Aí você pode cantar. Mas suponhamos que você já é americano. Você pode cantar uma música que diz: eu gostaria tanto de ter a nacionalidade americana, ou eu queria tanto ser americano, ou eu quero muito ser americano. Você pode cantar isso? Claro que não. Porque não é compatível. Se você é americano, você não vai cantar que você deseja ser americano. Assim como um brasileiro não pode cantar que gostaria muito de ser brasileiro, pois ele já o é. Agora, se um americano que está no Brasil não tem a nacionalidade, ele pode cantar essa música, eu gostaria muito de ser um brasileiro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós só podemos afirmar que queremos ser algo ou ter algo se nós não o temos. Se eu tenho, vamos supor, uma Mitsubishi, ou sei lá, uma Rolls Royce, seja lá qual for o carro, e você se você não a tem, mas a deseja, você fala, ai, queria tanto ter uma Mitsubishi, gostaria tanto de ter uma Rolls Royce, uma Mercedes. Você pode cantar isso. Mas se você já tem, como que você pode cantar que você gostaria de ter? Em termos de carro, é diferente, porque não é pessoa. Não é casamento, você só tem um, você não pode ter dois. O carro você pode ter mais, mas aí você diz, eu gostaria de ter mais uma, né? Mas é só um exemplo bobo no mundo real, claro que o mundo espiritual é real, mas eu digo no mundo material, para a gente poder compreender o mundo espiritual. Então, como que nós podemos então dizer a Deus que nós queremos que Ele habite em nós, ou que nós queremos ser o templo dele, se Ele diz que nós já somos o templo? Como que nós podemos dizer, que nem dizia o segundo refrão,
permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. E eu disse para a pessoa, mas vocês estão cantando o cântico, a oração do Senhor para nós. Porque ele diz, né, na palavra dele, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Ele disse, vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Ora, nós não podemos pedir a Deus para permanecer em nós, se ele já falou que existe um condicionante para ele permanecer em nós, é que nós permanecemos nele. Nós é que temos que dar o primeiro passo, porque a Bíblia diz que para Deus só há o sim. Então Deus sempre vai, ele diz que se nós pedirmos pão, ele não vai dar cobra. Se nós pedirmos comida, ele não vai dar pedra. Porque se nós pedirmos um peixe, ele não vai nos dar, no caso, uma serpente para comermos. Deus sempre vai nos dar coisa boa. Deus é o interessado, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos chamou, é Ele que nos salvou, é Ele que nos justificou, é Ele que nos abençoou, é Ele que nos criou, é Ele que fez de nós os seus filhos. É Ele que subiu na cruz por nós. Então, Ele faz tudo por nós de positivo. Mas Ele depende de nós também, Ele depende de nós. Para Ele nos salvar, nós temos que aceitar a salvação. E no caso, para Ele permanecer em nós, só existe uma possibilidade, é que nós, em primeiro lugar, permanecemos nele. Na palavra dele, ele diz em João 8, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, vós sereis os meus discípulos. Vou ler aqui para vocês, que é muito mais forte quando a gente lê, né? Então, ele diz assim, onde está João 8? Ele diz assim, João 8, cadê? 8:31. Jesus disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, ele está falando para crente. Portanto, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele diz que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Depois eu tenho que procurar esse versículo, que eu não consegui achar. Mas ele diz também no 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra. O que é a palavra? É a palavra de Deus. Sois verdadeiramente meus discípulos. Então, só é discípulo de Deus aquele que permanece na palavra. Mas o que é permanecer na palavra? É crer, confessar e praticar. Então, se ele diz, se vocês creem na minha palavra, se vocês falam a minha palavra, se vocês praticam a minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E aí, o que vai acontecer? Aí, após isso, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai vos libertar. Então, a verdade vai se libertar do quê? Vai libertar do engano, da mentira, da falsidade, da sedução. Entende? Então, permanecer na palavra é crer na palavra. Se a palavra de Deus diz que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós, nós não podemos cantar uma música pedindo para Deus permanecer em nós. Porque automaticamente, se nós permanecermos nele, isto é, se nós fizermos a vontade dele, a palavra dele é a expressão da vontade dele, se nós fazemos a vontade dele, ele permanece em nós. Em primeiro lugar, ele já está em nós, porque ele diz, vós sois o templo e eu habito em vós. Eu habitarei em vós, o Pai, né? Se vocês me receberdes, eu entrarei em vós, assim como o Pai e o Espírito Santo. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós cantamos, porque ele diz que nós temos que permanecer na palavra. Entende? E esta música,
ou esse louvor, né, que nós podemos dizer assim, ela é ofensiva a Deus. Assim como a mulher cantar para o marido que quer casar com ele, é ofensiva ao marido. E ela está dizendo para Deus, olha Deus, eu não sou o teu templo. Quando a pessoa diz que quer ser o templo de Deus, é porque ela não é. Um ímpio cantar eu quero ser o templo de Deus, Deus pode aceitar essa palavra, porque ele deseja. Vamos supor que um islamista, um hindu, um espírito, ainda não é o templo de Deus, mas ele deseja. Então, o Senhor aceita aquele cântico. Mas servos de Deus não podem falar para Deus, aqueles que já estão casados com Deus, né? Porque Deus diz que nós somos a noiva dele, né? E que ele é o nosso pai, ele é o nosso marido, espiritualmente falando, porque o marido é aquele que cuida, que ama, que protege a sua esposa e que vive em função dela, para ela, e que ela também vive para ele. Então é um casamento espiritual. Então nós não podemos chegar a Deus e falar que nós queremos ser o templo dele e nem que ele venha, que ele permaneça em nós, porque nós não estamos na palavra. E isso é ofensivo a Deus. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar, para que nós possamos pedir para Deus, né, abrir os nossos ouvidos para nós analisarmos aquilo que nós estamos cantando. Porque a palavra diz, pelas vossas palavras sereis justificados ou condenados, né? Nós não queremos ofender a Deus, nós queremos louvar a Deus, nós queremos glorificar a Deus, nós queremos falar palavras, né? Palavras para Ele, porque louvar a Deus é falar palavras que falam quem Ele é e que falam o nosso amor por Ele, né? Então vamos refletir nesta palavra, né? Se você um dia ver uma música que não condiz com a verdade, nem com a palavra de Deus é a verdade, então nós não podemos cantar para não ofender o nosso Deus, e nós precisamos falar para as pessoas refletirem e fazerem um filtro no repertório que é cantado para Deus. Amém, queridos? É isso que nesse momento eu queria compartilhar com vocês, e eu espero que vocês tenham compreendido, com certeza vocês compreenderam, mas que todos tenham compreendido o que eu quis dizer. E se você está de acordo com isso, se você pensa a mesma coisa, se você recebeu essa palavra no seu coração, se ela já, a maioria já estão no seu coração, para alguns podem ser novidade, né? Porque a gente está sempre aprendendo algo que a gente não sabe, que a gente precisa saber, por isso que Deus faz com que a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros, né? Então, sempre um vai dizer algo que a gente não percebeu, ou que a gente não tinha feito uma reflexão e que a gente precisa melhorar. 2018 é para nós melhorarmos em todos os aspectos. E eu quis compartilhar com vocês esta palavra, e se você está de acordo com ela, você diz aí, através de uma palavra ou através de um like. E se você não concordar, com um dislike, e se você puder compartilhar tanto em bem como em mal, seria importante para nós, tá bom? Então, eu aguardo, então, um feedback da parte de vocês, se vocês assim o desejarem e sentirem no coração, mas eu fico no aguardo de vocês, e fiquem na paz, e que Deus vos abençoe e nos abençoe cada vez mais, porque sem Ele, sem a bênção dEle, nós não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada, né? Precisamos dele para viver, para respirar. Nele nos movemos, nele existimos, né? Ele é tudo para nós. Então fiquem na paz e shalom!